Olá, eu sou a Cláudia Brandão, diretora da CMB Imóveis e responsável pelo Departamento de Administração Condominial da empresa. Após 50 dias de isolamento social, gostaria de compartilhar algumas experiências que tivemos neste período e os posicionamentos que adotamos até o momento. Em primeiro lugar, gostaria de enfatizar a preocupação de nossa empresa com a saúde de seus colaboradores, mantendo-os em home office e em segurança. Da mesma forma, realizamos todos os esforços para manter em funcionamento toda a nossa carteira de condomínios, nos seus vários aspectos: folha de pagamento dos funcionários, pagamento das contas, emissão e entrega dos boletos bancários, fechamento das contabilidades e os demais serviços prestados pela nossa empresa. Isto tudo considerando que os moradores estariam confinados em suas residências e que os condomínios precisariam estar funcionando regularmente e da forma mais tranquila possível. Podemos dizer que até o momento esses objetivos foram alcançados e com muito trabalho e seriedade pudemos proporcionar essa tranquilidade a todos. É evidente que ninguém estava esperando pela pandemia. Tampouco a legislação vigente previu tal estado de coisas. Assim, surgiram situações totalmente novas que exigem posicionamentos que devem ser cuidadosamente examinados dentro dos princípios da maior segurança jurídica possível. Gostaríamos de abordar agora alguns temas que mais têm provocado dúvidas em nossos clientes. Para tanto, convido as duas advogadas que estão à frente de nosso departamento jurídico para nos auxiliar nessas reflexões. A doutora Gesilene Carvalho de Souza, cuja atuação na CMB é consultiva, com contato direto com os síndicos e suas rotinas diárias, e a doutora Flávia Maiolini Antunes, que atende às demandas judiciais, mas também orienta vários síndicos de condomínios por nós administrados. Doutora Gesilene, com a quarentena e os moradores dos condomínios 24 horas no interior das unidades, tem notado um aumento de reclamações entre vizinhos? Quais os procedimentos que o condomínio deve adotar para a aplicação de multas, se for o caso? A primeira pergunta. Bom dia. A questão do isolamento social, sim, com certeza aumentou a questão de reclamações em condomínio, né? As pessoas estão isoladas em casa, então ainda que a gente tenha 50% de isolamento social, é muita gente dentro dos apartamentos, né? Então, a gente tem que imaginar que esse pessoal todo estavam trabalhando, as crianças estavam estudando, e hoje em dia está todo mundo em casa. As famílias geralmente se reuniam à noite, né, para fazer suas refeições. Hoje, elas estão fazendo todas as refeições em casa, muitas pessoas trabalhando home office, as crianças, né, não tem como descer, né, as áreas estão fechadas, áreas comuns, então as crianças também brincam em casa, e com isso a família fica o período todo em casa durante o dia, e naturalmente o barulho já aumenta, né? O que não pode haver é excesso, e está ocorrendo. As pessoas não estão muito acostumadas a ficar dentro de casa, né? A ficarem dentro de casa o tempo todo. Então, existe sim um barulho e uma perturbação do sossego, aumentou bastante. A gente pode falar que aumentou lá com os nossos síndicos 30% de reclamação. Então, está bem acima. Foi divulgado na mídia também essa semana, né? Que foi registrado a questão da perturbação de sossego em Campinas. Em março desse ano, um número de 775 reclamações registradas. Enquanto março do ano passado, de 2019, nós tínhamos 346. Então, mais de 100% aumentou aí. E em abril já é mais de 1.100 reclamações registradas por perturbação de sossego. Então, de modo geral, aumentou, não só em apartamentos, nas casas também, aumentou bastante. E a gente tem que tomar cuidado com isso daí, né? Porque acaba atrapalhando, as pessoas estão trabalhando e outras pessoas não estão trabalhando, né? Estão dentro de casa. E fazem diversas coisas, usam suas unidades para todas as atividades, né? E a gente não estava, ninguém estava muito preparado para isso, né? Então, realmente aumentou bastante. O que eu tenho
pedido para o síndico e até para os moradores é que conversem inicialmente. Se tem uma unidade que está prejudicando, está fazendo um certo barulho, que o próprio morador vá lá e converse, interfone, fale, olha, está me atrapalhando. Porque muitas vezes as pessoas nem percebem que estão fazendo barulho ou que está atrapalhando a outra pessoa. Então, conversar é a melhor solução. Agora, não resolvendo essa situação, aí sim, aí nós podemos mandar uma notificação. Para isso, o morador incomodado ele tem que formalizar essa reclamação. Então, ele deve pegar as vias de contato com o condomínio, né, seja por livro de ocorrências, por e-mail, ele precisa registrar essa reclamação, para que a gente tenha ferramenta para mandar a notificação. Nós temos que ter uma reclamação ali formalizada. Então, essa orientação para o síndico. Peça para que escreva, né, que formalize, e aí nós podemos mandar essa primeira notificação. Na reincidência do problema, nós vamos encaminhar a multa. Então, essa situação. E tem um amparo legal. A gente tem que pensar que mesmo com a pandemia, a questão das regras de boa convivência, a questão do barulho, nós temos que respeitar o regulamento. Permanecem, né? E ainda mais nesse momento, porque tem muita gente em casa, então a gente tem que respeitar o direito do outro aí e tem que tentar o menos barulho possível. Tem uma questão também que eu queria falar, que está tendo bastante questionamento, que são a questão de cantar na varanda, nas sacadas, né? Então, alguns síndicos perguntam, mas pode isso daí? A gente tem que pensar que a gente está vivendo uma realidade diferente, né? Com a pandemia. Então, muita coisa mudou. Então, antes da pandemia, antes da quarentena, se alguém ligasse lá para mim, olha, tem alguém cantando na sacada, vamos notificar, vamos multar, não pode de jeito nenhum. Hoje em dia, a gente tem que ter um bom senso aí, né? Então, essa questão já é permitida dentro do bom senso. Então, a gente tem que... Eu estou dando a seguinte esclarecimento lá para os síndicos. Olha, se é uma vez por semana, no final da tarde, normal, todo mundo fica feliz, ninguém está podendo sair de casa. Agora, o que a gente tem que sempre ponderar é o excesso, né? Não pode, durante o dia, todo dia à tarde, alguém está cantando na varanda, né? Tem muita gente trabalhando. Então, essa situação. Então, nessa questão aí do barulho, do incômodo, da perturbação do sossego, a gente tem que sempre tentar o bom senso, né? Tentar conversar, tudo, mas não resolvendo, nós vamos aplicar sim a notificação e, no último caso, a multa. Ok, ok. Doutora Flávia, existe um projeto de lei a ser votado no Senado com vários aspectos relacionados aos condomínios. Existe alguma novidade sobre este assunto? Quais são os principais itens abordados? Vamos lá. Eu queria agradecer o convite, agradeço a parceria, Cláudia, acho que ninguém esperava um cenário nesse momento e realmente eu queria parabenizar a CMB, porque eu acho que a conduta que você tem adotado tem sido excelente. A doutora Gesilene, minha parceira do jurídico, que eu sei que tem aumentado bastante a demanda nesse momento com todo mundo dentro de casa. É um cenário novo. Tudo que eu tenho para responder ainda não dá para dizer que o judiciário vai realmente seguir algumas coisas, então a gente tem que ser um pouco cauteloso nas tomadas de decisão. Mas vamos lá, de fato existe um projeto de lei em discussão, um projeto 1179 de 2020. Na verdade, esse projeto está em tramitação no Congresso e ele já foi previamente aprovado para o Senado. Então, hoje ele está em discussão na Câmara dos Deputados. É um projeto louvável, claro, é uma iniciativa e as razões expostas nesse momento de pandemia é bastante preocupante, embora, de fato, como o projeto é muito amplo, ele buscou falar de várias áreas, ele ainda merece um pouco mais de cuidado e uma análise jurídica, mas com relação a condomínio, ele buscou, na verdade, regulamentar 4 situações que traz para nós algumas inseguranças e algumas preocupações. Primeiro, ele buscou dar um pouco de regulamentar um pouco essa autonomia do síndico nas utilizações, na possibilidade de proibição das áreas comuns. Tá, então, ele fala praticamente 4 artigos do projeto de lei. O primeiro deles vem para dizer desta autonomia que o síndico tem neste momento, independente de assembleia ou aprovação, para tentar buscar conter festividades. Claro que ele não é muito expresso, proíbe, fecha tudo, mas ele tenta dar essa autonomia para o síndico para evitar aglomerações. Isso incluindo o fechamento de área comum, de salão de festas e algumas outras situações. Depois, na sequência, ele tentou
regulamentar, num artigo bem simples, a ideia de condomínios poderem realizar assembleias virtuais. Este é um ponto polêmico, a gente conversa dele um pouco depois, mas, de qualquer maneira, o projeto de lei ele só faz a menção de que existe a possibilidade de você realizar uma assembleia virtual. Depois, na sequência, ele fala um pouco de como deveria ficar a prestação de contas nesse momento que as pessoas não podem se reunir do síndico e dá uma solução de uma prorrogação tácita do mandato. O projeto ainda não foi aprovado, a gente está acompanhando. Muito do que o projeto fala já são orientações que a gente tem passado internamente para os nossos síndicos, mas, de qualquer maneira, o projeto ele não vai, se aprovado para nós, condomínio, ele não vai mudar radicalmente o que a gente já tem adotado. Ele vai simplesmente regulamentar e dar um pouco mais de segurança para essas decisões que a gente tem tomado. Doutora Gisilene, é obrigatório o uso de máscaras nas áreas comuns, elevadores, escadas, halls? Tem como exigir o uso e multar o morador que desobedecer esta regra? Então, com relação às máscaras, nós tivemos um decreto municipal, né, estadual e depois municipal aqui em Campinas, no dia 5 de maio, tornando obrigatório a utilização das máscaras. Mas essa obrigatoriedade está no decreto, que é para as áreas públicas e para atendimento a público. Então, não engloba a área comum, tá, nos prédios. Mas a orientação é que use nas áreas comuns do prédio. Sempre pensando na aglomeração, né? Então, para evitar a aglomeração de pessoas ou nos locais que existem aglomerações, a nossa orientação é que utilize as máscaras, principalmente dentro dos elevadores. Se você vai descer com outra família, a gente pede até para dar preferência para não descer com outras famílias, descer só a pessoa, aguarda, depois o outro desce. Mas então, nas áreas comuns, é no sentido de orientação, não de obrigação para condomínio. A gente não tem respaldo em lei, não temos amparo legal para depois, se a pessoa não utilizar, a gente multar. Mas, pensando nas atribuições do síndico e até na responsabilidade dele nesse momento, né, que tem que estar atento com essa situação, então a gente pede que ele oriente para que as pessoas utilizem. Agora, os funcionários, sim, esses fazem parte do IPI, do Equipamento de Proteção Individual, então os condomínios devem exigir que os funcionários utilizem, que eles tenham contato com os moradores, com os prestadores de serviço, então eles devem, sim, como obrigatoriedade utilizar. Já os moradores, a gente não tem como manter essa obrigatoriedade, mas é uma recomendação do Ministério da Saúde e nós estamos orientando também que utilize. Doutora Flávia, muito se tem falado sobre a possibilidade de assembleia virtual. Quais são os prós e contras dessa modalidade? Cláudia, essa modalidade ainda traz alguns assuntos polêmicos. Primeira coisa, eu não tenho dúvida que isso vai ser uma tendência, tá? E acho que é um anseio. A Assembleia Virtual, ela não nasceu uma discussão agora, nesse momento da pandemia. Ela nasceu para condomínios de temporada, né? Na verdade, ela começou a ganhar um público, na verdade, ela começou a ganhar discussão jurídica com relação aos seus apartamentos na praia, aquela ideia de que eu tenho que fazer uma assembleia obrigatória, pelo menos uma por ano, e de repente é difícil no meio da semana eu ir até o litoral para uma assembleia. Mas ela ainda traz infelizmente, ainda muita insegurança jurídica, principalmente quando você pensar um pouco nesse fato de a segurança na votação, na convocação, na participação. Então, vamos lá. Se o projeto de lei efetivamente for aprovado, o que o projeto de lei vai fazer? Só excetuar a possibilidade de, neste momento de pandemia, realizar assembleia virtual independente da previsão da convenção, tá bom? Então, a ideia é o seguinte, até o momento, o judiciário, na prática, se portou da seguinte situação: condomínios que optaram por realizar assembleia virtual e não tinham expressa previsão na convenção ou uma expressa proibição na convenção, analisava-se se houve de fato convocação, se havia de fato adotado um sistema antifraude com relação à votação, algumas coisas nesse sentido, e também levava-se em consideração se esse condomínio tinha adotado uma postura de treinamento para os moradores.
Vamos lembrar que dentro de condomínios, dos nossos inúmeros clientes, a gente tem realidades diferentes. Então, isso era muito importante para o judiciário. Será que, ao optar por realizar uma assembleia virtual, de fato eu estava permitindo que todos os meus condôminos, moradores, proprietários pudessem participar, tivessem condições, soubessem utilizar uma plataforma? Então, se o projeto for aprovado, ele só vai pular uma etapa hoje da gente regulamentar numa assembleia antes a possibilidade de realização de assembleia virtual ou não. Ele não vai regulamentar. Então, alguns problemas eles vão continuar existindo e eu acho que a gente vai ter que, para adotar, analisar cada caso, cada situação e cada condomínio, tá bom? Por quê? Se você tiver uma leitura simplista do projeto de lei, uma das maneiras de você conter fraude nas votações das assembleias virtuais, dessas assembleias virtuais, seria a assinatura digital ou efetivamente uma assinatura eletrônica. E isso ainda não é uma prática usual das pessoas físicas possuírem. Nem todo mundo tem o seu certificado digital para fazer uma assinatura de um documento que não possa ser questionado. Então, ainda tem algumas discussões jurídicas que nós vamos ter que analisar em cada um dos pedidos. Uma coisa que ficou muito claro na discussão desse projeto de lei é que a intenção não é regulamentar a assembleia virtual para uma prática, é permitir neste momento que se faça para algumas situações específicas. Aquilo que efetivamente não for emergencial, eu acho que vale o condomínio esperar um pouco. Aquilo que a gente teria como uma situação atípica, não prevista, nesse momento de pandemia, com um monte de gente em casa, talvez algum condomínio que tenha um aumento considerável no gasto de contas de consumo e que precise de uma arrecadação extra, uma situação emergencial. O cotidiano ainda vale aguardar, fazer uma assembleia física, regulamentar quais vão ser os procedimentos que o condomínio vão adotar para aprovar uma futura assembleia virtual. A plataforma que vai ser utilizada, a plataforma é simples, você tem muitas hoje, mas como é que eu efetivamente vou garantir um treinamento, uma capacitação para os meus condôminos? Eu vou garantir aos meus condôminos que todos tenham efetivamente um acesso à internet, a um equipamento para participar e, principalmente, que essa é a preocupação, inclusive na legislação, na discussão atual do projeto de lei, qual o sistema que nós vamos adotar que possa ser a prova de fraude e que permita, se for o caso, futuramente, que eu possa auditar os votos. Então, o que eu tenho para dizer é assim, podemos pensar, é possível, é válido, vale a análise para cada condomínio, talvez condomínios que precisem, que eu tenha um número pequeno de unidades, vai ser mais fácil esse primeiro momento, mas eu tenho certeza que nós estamos buscando viabilizar, mas ainda há algumas discussões jurídicas que valem a análise de cada situação, principalmente para evitar a impugnação de uma assembleia falar, olha, eu não pude participar da assembleia porque eu não tenho internet. E é previsto que todos os condôminos têm o direito de poder participar da assembleia. Então, acho que é importante, nós estamos estudando, eu tenho certeza que a nossa equipe está se preparando para algumas situações, para começar a praticar em alguns condomínios, mas ainda peço aos síndicos que tenham um pouco de cautela antes de simplesmente falarem, vamos pôr. Existem algumas discussões jurídicas de validade, principalmente em convenções que proíbem. Alguns síndicos falam, mas nenhuma convenção proíbe. Preste atenção que a proibição, às vezes, é sutil. O fato de eu ter na convenção do condomínio falando a assembleia se realizará uma vez por ano no salão de festa do condomínio. Pronto, já é uma restrição legal, porque fez uma imposição de como deve ser essa assembleia. Então, o que a gente fala? Primeiro ponto, se a nossa convenção não proibir, o projeto de lei, se aprovado, poderia regulamentar. Segundo, se regulamentou, estamos preparados para essa assembleia? O meu perfil de condomínio tem moradores capacitados? Vai ser fácil essa prática? Terceiro, o método que eu vou utilizar e adotar realmente é um método seguro?
eu consigo fazer gravação do voto, eu consigo fazer a identificação do proprietário, como é que eu conseguiria neste cenário? Mas o que eu queria fechar para os síndicos é, estamos analisando, se for um caso emergencial, a gente vai com certeza analisar o caso concreto para poder propor o melhor sistema, a melhor forma, mas ainda é uma assembleia que encontra alguns obstáculos jurídicos e alguns obstáculos práticos, tá? Se o projeto de fato passar, a gente tem um início de regulamentação, mas ainda vai depender de cada condomínio ajustar essa situação na prática. Doutora Gesilene, são permitidas mudanças nas unidades, sejam de saída ou de entrada? O síndico pode impedir a entrada de novos moradores? Então, com relação às mudanças, o que nós estamos orientando é que restrinja os horários, os dias, para evitar aquele pico das pessoas se encontrarem, né? Ainda com o isolamento, as pessoas não estão se locomovendo muito, mas ainda assim, 8 da manhã, 6 da tarde é o horário que tem o maior fluxo de pessoas. Então, proibir, não vejo como, não temos amparo legal. Inclusive, já teve questões na justiça que as pessoas ganharam, porque inicialmente todo mundo ficou muito preocupado e alguns síndicos acabaram proibindo a questão das mudanças. Então, entraram na justiça para fazer a mudança e realmente a gente não tem meios legais, nós não temos um amparo legal para impedir. Pensando na questão de aglomeração, o que a gente pode fazer, e é o que nós estamos orientando nossos síndicos, é a questão de diminuir o horário, de fazer uma restrição ali, colocar das 10 às 3 da tarde, menos dias por semana, é isso que dá para fazer. Proibir legalmente não pode. A gente vai esbarrar aí no direito de propriedade, né? Do proprietário, ele tem o apartamento dele ali, então a gente não tem nenhum amparo legal, nem frente à pandemia, de proibir a pessoa ter acesso à sua propriedade. Então, de maneira nenhuma, eu orientaria a proibir a mudança. Mas sim, restringir o horário, isso é perfeitamente possível. Doutora Flávia, os condomínios que possuem mandato de síndico vencido, como proceder para regularizar? Cláudia, essa é uma pergunta bem interessante, bem importante. Na verdade, assim, considerando que a gente não consegue realizar efetivamente uma assembleia para uma eleição, eu tenho um aceite já do judiciário e até em outras situações de quando há uma restrição ou uma impossibilidade de eu ter uma prorrogação tácita desse mandato. É claro que isso não pode continuar se perdurando ad eterno. Inclusive, o projeto de lei, ele faz expressamente uma prorrogação tácita do mandato do síndico com previsão até outubro, que é quando o Congresso espera que a situação já esteja muito mais normalizada. Mas você percebe que é longo, né, esse prazo. Algumas situações eu posso encontrar, principalmente se o projeto não for aprovado, alguns óbices jurídicos, por exemplo, de legitimidade, de representação. Nessas situações, também já tem algumas ações na Justiça tramitando, onde o Judiciário faz em liminar uma prorrogação do mandado desse síndico. Então, o que eu tenho para falar para o síndico? Hoje, está acontecendo, meu mandado venceu agora em maio, preciso fazer uma assembleia? Se não existir a possibilidade deste condomínio realizar uma assembleia, ele tem uma prorrogação tácita. Se a situação continuar se prorrogando, se prolongando no tempo, existe uma possibilidade da gente pleitear esta prorrogação do mandado junto ao judiciário. E se o projeto de lei foi aprovado, a gente já fica um pouco mais tranquilo, porque daí a regulamentação está expressa, eu não teria tanto problema. O que eu falo para os síndicos? Olha, seu mandato está prorrogado, mas isso não impede das suas responsabilidades. Isso continua te trazendo todas as responsabilidades com relação às contas, aos gastos, às previsões. Então, atenção, seu mandato está prorrogado e as suas responsabilidades continuam. Assim que possível, nós vamos fazer uma assembleia e se não for possível e for realmente algum óbice legal, a gente vai buscar amparo no judiciário para ter uma liminar, alguma coisa que possa permitir essa representatividade no condomínio. E se o projeto de lei efetivamente for aprovado, analisando a situação,
a gente vai ter a prorrogação já expressa. O que eu tenho para dizer é, se a lei o projeto de lei for aprovado, eu posso ficar efetivamente até outubro sem fazer? Volto a falar, essa é uma exceção frente à pandemia. Se não for possível, está prorrogado para todas as responsabilidades legais até outubro. Se for necessário, possível, condomínio que eu tenha alguma outra situação, a gente vai analisar para fazer a assembleia. Por hora, entendo que há uma prorrogação tácita no mandado, considerando que a gente não tem como realizar as assembleias. Doutora Gesilene, neste momento de pandemia, é possível fazer reformas no interior das unidades? E nas áreas comuns dos condomínios? Ótima pergunta. Ótima pergunta. A gente está tendo grande demanda de dúvidas com relação a isso. Por quê? Nós temos dois decretos. Nós temos um decreto estadual que fala que está permitido apenas as obras essenciais e também, né, atividade essencial de modo geral. Nós temos um decreto municipal do dia 26 de março de Campinas, possibilitando as obras em Campinas. Então, a minha orientação para o síndico é o seguinte: conversar com o morador que vai fazer a obra, estou falando dentro das unidades privativas, e ver se pode esperar. Porque é claro que não é o momento de obra. Quanto menos a gente evitar aglomeração, pessoas diferentes, terceiras circulando no condomínio, é melhor para todo mundo. Então, se possível, deixar essa obra um pouco mais para frente, eu acho que não é o momento de iniciar uma obra. Agora, uma obra em andamento, uma obra necessária. Às vezes a pessoa pega um apartamento novo e tem que pôr um piso, fazer uma obra pequena. Então, nós não temos amparo legal para o impedimento, porque nós temos o decreto municipal. É claro que tem um conflito aí de normas, né? Então, a gente tem decisões nos dois sentidos. Essa situação de reforma já foi para o judiciário, e nós temos decisões autorizando em Campinas, e nós temos decisão proibindo, respeitando o decreto de São Paulo. Mas a gente, uma orientação mais segura nesse momento é ponderar, analisar cada situação. Porque se o síndico autoriza uma obra, aí ele teria um embasamento legal, autorizei por isso, isso e isso. Então, em Campinas, acredito que a gente vai conseguir, eu estou orientando que libere, seguindo o regramento aí, a orientação do Ministério da Saúde, né, com toda a cautela necessária, e se tiver, assim, se for realmente necessária, num primeiro momento, tentar que não ocorra, mas se precisar, às vezes tem contrato em andamento de obra, né, que vai ter multa. Então, a gente tem que pensar nessa segurança, porque se a gente tem um decreto possibilitando, e eu falo, para a pessoa não fazer a obra, eu tenho que pensar que eu posso ter uma ação, né, de indenização por perdas e danos ali, né? Então, por isso, analisar cada caso, mas em Campinas está autorizado as obras, tanto na área comum como nos apartamentos. Doutora Flávia, houve um aumento na inadimplência dos condomínios? Que medidas o síndico pode adotar para minimizar essa situação? Acho que ainda é cedo para a gente falar que a inadimplência está efetivamente aumentando em decorrência desta pandemia. A gente tem, e isso acho que acontece, em março, logo que fechou em abril, a gente percebeu que houve um atraso um pouco maior de algumas situações, acordos judiciais em andamento, que a pessoa não pagou, que a gente tentou entender a situação, mas de um modo geral eu ainda não acho que a gente ainda não tem base para dizer que houve um aumento da inadimplência decorrente desta pandemia. O que eu tenho conversado com alguns síndicos efetivamente um condômino que nunca atrasou, que não tem problema de inadimplência, teve um atraso por causa de algum recebimento, alguma redução que ele teve nesse momento da pandemia junto ao seu empregador, que o síndico tente ponderar se dentro do mesmo mês ele conseguiria prorrogar para essa pessoa, não como uma regra, mas como uma exceção, sem os juros que ele pagou dentro do mês, sem virar uma multa, embora pequena, para tentar, mas é difícil. Então, o que eu tenho para dizer? Nós vamos sentir um pouco se esse aumento decorreu da pandemia em breve, daqui 1 ou 2 meses a gente vai começar a ter uma análise melhor se a inadimplência decorreu deste cenário. De qualquer maneira, o síndico não pode, e de nenhuma maneira, isentar, deixar de fazer a cobrança,
mas talvez dentro do mesmo mês ele possa ter uma maleabilidade com situações específicas. Infelizmente, tem gente que atrasa naturalmente, não foi a pandemia. Ele sempre está com um ou outro condomínio. Existem pessoas que nunca atrasaram e que pode vir. Mas acho que essa pergunta a gente vai conseguir responder um pouco melhor, com mais base daqui a um período. Hoje, eu não acho que a gente sentiu ainda um grande aumento da inadimplência. A gente sentiu, sim, que houve alguns atrasos, alguma situação, mas, de um modo geral, acho que ainda é cedo para a gente dizer. O que eu peço para o síndico é ficar atento, tá acompanhando o fechamento todo final do mês, ali, olha, aumentou minhas unidades, aconteceu uma inadimplência de pessoas que nunca tiveram, ir lá conversar, ver se teve algum problema, mas a gente está observando essa situação, esse cenário, e ainda é um pouco cedo para dizer que a pandemia já causou esse impacto da inadimplência. Doutora Gesilene, o condomínio pode proibir o uso das áreas comuns durante este período do isolamento? Sim, o condomínio pode e deve. Isso já está sacramentado que as áreas comuns, as áreas de lazer, é um local que tem uma aglomeração de pessoas. Então, realmente, o síndico pode, no projeto de lei, que a doutora Flávia falou muito bem, ele trata da Assembleia e dá essa prerrogativa, essa autonomia para o síndico, nesse projeto de lei de proibição das áreas comuns. Então, é um assunto que todo mundo se preocupou, inclusive está no projeto de lei. Mas os condomínios, nós já estamos praticando isso daí, porque é indiscutível que nessas áreas de lazer vão se aglomerar as pessoas, né? Salão de festas, indiscutível. Playground, onde as crianças, a gente não tem controle das crianças para que elas fiquem afastadas. Então, e elas têm bastante contato até com pessoas idosas, às vezes moram na mesma casa, e do grupo de risco, né? Então, a questão das áreas de lazer, a orientação é que o síndico feche essas áreas para evitar a aglomeração. Então, tem bastante respaldo, esse assunto é indiscutível, é para ficar fechado. O que tinha uma dúvida no início era a academia. A academia, no início da pandemia, estava se discutindo, mas tem condomínio que uma pessoa só utiliza, são 10 apartamentos e quase poucas pessoas utilizam a academia, não utilizam junto. Mas ainda assim a orientação é que fique fechado. Por quê? Porque a pessoa vai lá, utiliza a academia e nem sempre faz a higienização, né, dos equipamentos. E o condomínio não tem como deixar um funcionário ali cuidando disso. Então, às vezes a pessoa termina, já sai, meio com pressa, vem uma outra pessoa usar. Então, a gente não consegue ter esse controle. Então, todas as áreas de lazer, academia, salão de festa, playground, quadra, neste momento, pensando no bem maior e até na responsabilidade do síndico, deve ficar fechada neste momento. Doutora Flávia, como estão os andamentos dos processos no judiciário? Tanto das ações trabalhistas, quanto as cíveis, as de cobrança de taxas condominiais? Cláudia, o judiciário ele passou 45 dias com os prazos suspensos. O que isso significa? Significa que os processos não estavam tendo uma tramitação. A gente fala que nesse prazo suspenso não é que não exista trabalho, tá? Que não é que os escreventes, os juízes não estão movimentando. Não existe uma contagem de prazo efetivo. Recentemente, agora, em maio, dia 4, efetivamente, o prazo voltou para os digitais, ou seja, os processos que tramitam já no processo digital, já no sistema novo, eles estão tendo tramitação normal, eu estou conseguindo distribuir, a gente está conseguindo que alguns processos movimentem, mas o fórum está fechado. O que isso significa? Que se eu tiver algum problema, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Isso faz com que os processos andem um pouco mais lentos, mas, de um modo geral, nós estamos tentando fazer com que essa movimentação, que esses processos não fiquem parados de forma alguma. Então, existe hoje a possibilidade de distribuir um processo novo para uma ação de execução de cotas de condomínio, existe a possibilidade desses processos terem a sua tramitação. A gente está com as audiências suspensas, o CNJ lançou agora o provimento para começar as audiências virtuais, ainda não como obrigatório, não como punitivo, mas como um início, que é o que a trabalhista está começando a adotar, tá? Nessa próxima semana, algumas audiências que tinham sido tiradas de pauta em decorrência do cenário
vão ocorrer de forma online, mas sem punição pelo não comparecimento ou pela não entrada, porque ainda é uma fase também de teste. Mas o judiciário está um pouco mais lento, mas está funcionando e a gente não está deixando nada parado, as ações de cobrança estão atrás, nós estamos distribuindo novas ações daquelas inadimplências que estavam vindo já um pouco antes da pandemia, com débito, por exemplo, de janeiro e fevereiro. Março a gente teve a suspensão do fórum, agora a gente já voltou e já distribuiu. Então, é um pouco mais lento, eu peço aos síndicos um pouco mais de paciência, às vezes a gente gostaria que esse processo de execução efetivamente funcionasse como a legislação tenta demonstrar, intima para pagar em 3 dias, sob pena de penhora. Ele funciona no ritmo do sistema judiciário nosso. Um pouco mais devagar, mas está funcionando. Tá? Hoje a gente está com os prazos voltando à sua tramitação normal para os processos digitais. Aqueles processos mais antigos de condomínio que ainda tramitam na forma física estão com prazos suspensos. Eu gostaria então de finalizar e, em nome da CMB, agradecer a participação e a disponibilidade da doutora Gisilene, da doutora Flávia, para que a gente pudesse fazer este momento de reflexão para transmitirmos para os nossos síndicos. Obrigada. Obrigada pela participação. Agradeço também a poder participar, esclarecer algumas dúvidas e espero que a gente tenha conseguido ajudar.